O Palmeiras atropelou a Jacuipense e Ramon Sosa deu um show de bola, um verdadeiro espetáculo no Allianz Parque, mas o clima no estádio foi de velório por causa disso aqui que tá aparecendo na sua tela. Pois é, meu querido palestrino, o que era para ser uma festa virou uma preocupação gigantesca para toda a torcida do Palmeiras e, é claro, pro Abel Ferreira. E eu vou te contar agora o que tá acontecendo nos bastidores com o Tigrinho. E não é só isso, enquanto o Vitor Roque saía carregado de campo, o Palmeiras apertou o passo e tem notícia muito quente nos bastidores sobre o zagueiro Alexander Barbosa e também a história do Nino. O Verdão decidiu abrir o cofre para garantir o zagueiro agora em julho e eu tenho os valores dessa operação que eu quero revelar para vocês. Antes de eu mostrar tudo isso, quem decepcionou feio no jogo de hoje, quem aproveitou a chance, já chega deixando o seu dedo no like. E se você é um daqueles que já tá animado para o título da Copa do Brasil, se você confia nisso, se inscreve no canal para não perder nada desse mercado da bola que a gente tá trazendo aqui para vocês. É uma verdadeira surpresa a chegada do Alexander Barbosa, hein? Vou contar essa história para vocês, mas antes, ó, aqui no cantinho aqui tem uma lojinha com os melhores produtos para todos vocês. Produtos checados, confiáveis, você pode comprar aí, parcelar em quantas vezes quiser e chega diretamente na sua casa e assim você ajuda muito o canal. Beleza? Dado esse jabazinho, vamos falar de Palmeiras. Nessa sexta-feira, depois de uma excelente vitória do Verdão, aqui no seu canal, Notícias Meu Verdão, vem comigo. O Palmeiras goleou, palestrino, por 3-0 a Jacuipense nessa última noite de quinta-feira, dia 23, lá no Allianz Parque. Esse jogo foi válido pela quinta fase da Copa do Brasil e encaminhou a vaga nas oitavas de final da competição. Ramon Sosa marcou 2 vezes e Felipe Anderson, embora, na minha opinião, jogando bem abaixo ali, meio preguiçoso, ele também conseguiu, mesmo assim, marcar o golzinho dele para quem sabe dar confiança para a sequência da temporada. Com um time misto, sem Agustin Giai, sem Gustavo Gomes, sem Andreas Pereira, John Arias que entrou no segundo tempo, né, o próprio Anderson também, e o tal do Flaco Lopes, o argentino aí, estrela, que tá ganhando espaço na seleção argentina, também entrou no segundo tempo, mas só para dar aquele trotezinho, né? Todos eles foram poupados no banco de reservas no início da partida e coube ao paraguaio Ramon Sosa brilhar nesta noite. O paraguaio marcou 2 gols e viu outros 2 serem anulados. Era uma noite que, para mim, de todos esses jogadores aí, que eu vou citar para vocês, Kelvin, Jefité, Felipe Anderson, Luiz, todos esses que poderiam demonstrar uma força, falou, ó, tô aqui, ó, posso ajudar a equipe. Quem aproveitou essa chance foi o paraguaio Ramon Sosa, que tá todo sorridente aí na tela. E ó, menino Alan, fica um recado pra você aí, viu, Alan? Você é um bom jogador, só que o Ramon Sosa já tá começando a empilhar vários jogos em sequência de boas atuações, hein? Se você começar a cair demais, Alan, você pode ter certeza que o Ramon Sosa, que faz a posição que você tá fazendo, ele pode aí, quem sabe, ganhar a vaga de titular. Aí você pode chegar aqui pra mim e falar assim, pô, Leandro, um dia desses aí, você falou que o cara é bagre. Falei mesmo, tá? E ainda continuo acreditando que ele é bagre. Pra mim, ele vai ter que jogar muito mais do que ele tá jogando pra me provar que eu tô errado. Mas todo bagre tem aí suas noites de glória, né? Com todo respeito ao Ramon Sosa, porque teve um último jogo aí que nós fizemos que, pelo amor de Deus, né, velho? O Sosa perdeu cada gol inacreditável. Ai, que bom que dessa vez contra a poderosíssima Jacuipense, pelo menos ele anotou e ainda teve 2 gols anulados aí. De fato, o paraguaio jogou bem nessa última noite e a gente tem que ser honesto por aqui. Críticas e quando também o cara joga bem, a gente vem aqui e elogia. Falando sobre o jogo, palestrino, jogo treino, né? Não tem muito o que falar. Foi ataque contra defesa. A camisa estreada lá pelo Carlos Miguel, parecia que ela tava suja, mas não foi do jogo, tá? É aquela camisa nova do goleiro, pelo amor de Deus, hein? Nossa, desculpa, mas eu não gostei. Achei feia pra caramba. Mas aquela aparência de sujeira na camisa do Carlos Miguel era só aparência, era o modelo da camisa mesmo. Porque o Carlos Miguel não teve preocupação nenhuma. Eu não me recordo de um chute da Jacuipense no gol do Palmeiras. O que eu lembro é a Jacuipense chutando os jogadores do Palmeiras. Isso aí eu lembro. Meu amigo, porque os caras bateram, hein? Foi porrada, meu amigo, foi porrada, parecia o UFC. E o Tigrinho, que a gente já vai falar que saiu lesionado de uma entrada violenta do jogador da Jacuipense. Gente, eles entraram lá literalmente pra bater.
Isso pra mim foi o que ficou nítido nessa última partida, porque os caras foram violentos em boa parte lá do primeiro tempo. Depois que uma parte lá foi amarelada e ainda teve a expulsão de um dos jogadores deles, eles baixaram a bola. Mas que bateram no Palmeiras, bateram, hein? Meu Deus do céu. Vamos falar aqui outra coisa. Como disse, já no início adiantei e agora vou reintegrar aqui. Kelvin, Jefitec entrou no segundo tempo. O próprio Felipe Anderson, que deixou o golzinho dele também, mas na minha opinião, olha, ainda tava bem preguiçoso no jogo, hein? O Luigi, pô, o Vitor Roque saiu, entrou o Luigi. Ô Luigi, era a sua chance, Luigi, pra você se consagrar. O Luigi ficou com as piores notas, principalmente do SofaScore, comparada com todos os jogadores do Palmeiras. Não aproveitou a chance nem nada, infelizmente, né? É jogo pra esses caras aparecerem, e eles não apareceram. O próprio Maurício também jogando muito abaixo, cara. Um jogo contra um time pequeno desse, véi, vocês têm que deitar e rolar e mostrar que vocês são aptos ali pra serem titulares do Palmeiras. Pô, vocês estão jogando no maior campeão do Brasil, cara. Mas que vontade de certos jogadores aí, tá louco, hein? Esses caras que eu citei pra vocês, exceto o Ramon Sousa aqui, eles não aproveitaram a oportunidade que eles tiveram pra mostrar serviço e certamente vão pegar aí uma sequência de banco no decorrer da temporada no Palmeiras. E aqui vai não uma crítica, né? Mas uma sugestão. Aliás, é uma crítica porque já passou. Vai ter outro jogo contra a Jacuipense. O Abel ele vai poder fazer isso se ele quiser. É um jogo bom, né? Agora, principalmente agora, praticamente classificado, né, cara? Eu não acredito. Quem aqui acredita que a Jacuipense vai reverter um placar de 3-0? Não vai, tá, gente? Não vai. O Palmeiras passou, tá? Eu falo isso pra vocês sem medo nenhum. É um jogo agora pro Abel testar o Luiz Pacheco, que ele tanto elogiou no começo do ano. É um jogo pro Abel testar o Larson. É um jogo pro Abel, quem sabe, testar o Eduardo Conceição, que tá rendendo uma grana, vai render uma grana pro Palmeiras. É um jogo pro Palmeiras também dar uma chancezinha aí pro atacante Heitor, que pode estar saindo também pra Europa. Ô Abel, ô torcida, vamos fazer aí uma comoção aí, mandar uma mensagem pro Abel, no particular dele. Falou, Abel, testa esses jogadores aí agora. Aproveita esse próximo jogo contra a Jacuipense e começa a dar opção para esses meninos aí. Quem sabe, né? Luiz Pacheco, Larson, Eduardo Conceição, o Heitor e até outros aí. Se você tiver sugestão, coloca aqui nos comentários que você acredita que o Abel deveria testar. Botar esses moleques para jogar bola contra a Jacuipense agora, cara. Quem sabe algum deles brilha aí e fala, pô, rapaz, olha o cara que a gente tá deixando de dar oportunidade. Seria uma baita sacada, acredito eu. Quero saber se vocês concordam comigo. Posta aqui nos comentários, tá? E o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, cara, estourado, 6 pontos na frente. Vai pegar aí o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, às 6h30 da tarde. E pela Copa do Brasil contra a Jacuipense no jogo de volta, esse jogo vai ser no dia 13 de maio, às 21h30, horário de Brasília, o jogo transferido para Londrina. O que vocês acharam aí dessa partida do Palmeiras? Pô, cá entre nós, hein? Cabia mais. Cabia mais, hein, Palmeiras? Cabia mais. E muito cruzamento, né, cara? É um time tão... Essa Jacuipense, com todo respeito, é um time tão fraco, cara. E o Palmeiras cruzando muitas bolas na área, é impressionante. O Abel tem que ver esse tipo de coisa, cara. Tá louco, eu não aguento mais. Enfim, quero saber o que vocês pensam. Posta aqui nos comentários. Vamos lá, vamos dar sequência aqui num assunto que tem tudo a ver com esse jogo. E tava todo mundo perguntando, né? Cadê o Vitor Roque? Ninguém fala do Vitor Roque. O Vitor Roque tava com um problema no tornozelo. E ele voltou pra ter sequência, pra ganhar embalo, pra ganhar minutagem, né? Aquecer e tal de campo. Porém, a noite terminou em velório, quando a gente pensa no caso do Vitor Roque. O Tigrinho deixou o estádio do Palmeiras, Palestrino, com uma proteção no tornozelo esquerdo. Quem tava no estádio percebeu, e depois, se vocês viram as imagens por aí, vocês vão perceber aí a imagem triste do Vitor Roque, semelhante a essa que tá na tela, e ele saindo no final do jogo, inclusive, mancando bastante, quase não conseguindo colocar o pé no chão. Ele jogou no máximo ali 15 minutos contra a Jacuipense, numa entrada violenta do jogador dos caras, e foi justamente aonde ele estava lesionado recentemente. Ele estava recém-recuperado dessa lesão no mesmo local, e ele volta a ter agora problemas, o que preocupa o técnico Abel Ferreira, o que preocupa o jogador para a sequência da temporada. O próprio Abel, ele deu entrevista coletiva e ele falou sobre o assunto. Eu vou colocar aspas dele aqui para vocês, ó. Não consigo dizer concretamente o que ele tem, mas pela linguagem corporal ele estava super triste. Temos que ver.
Infelizmente, hoje era para pegar confiança e íamos dar esse jogo para ter ritmo de jogo. Está sendo um início de ano muito difícil para ele, respondeu o Abel Ferreira a respeito do Vitor Roque. Pô, isso é uma má sorte do caramba também, hein, mano? A entrada que ele leva é justamente no tornozelo, no qual ele estava se recuperando e ficou 10 partidas fora do Palmeiras. E, gente, ó, com toda a sinceridade do mundo agora, eu não sei se o Vitor Roque ele volta antes da Copa do Mundo, tá? É tristeza do menino aí, porque ele ainda tinha esperança de ser convocado para a Copa. Não sei se ia, mas se ele tivesse uma sequência muito boa pelo Palmeiras, podia acender um sinal de alerta lá pro Ancelotti. Mas agora ele se machucou, né? E muito provavelmente ele não vai para a Copa. E é bem capaz, eu não vou ficar surpreso, que ele não jogue mais pelo Palmeiras, pelo menos até o final da Copa do Mundo. E aí ele volte somente no segundo semestre. O Palmeiras já estava com a cautela danada nesses últimos jogos com o jogador, aí decidiu colocar contra a Jacuipense e acontece esse negócio. Você pode ter certeza que a cautela vai ser dobrada agora para retornar o Vitor Roque para o campo. Ô Vitor Roque, toda a força do mundo para você, que o Papai do Céu te ajude aí a sua recuperação, que ela seja o mais rápido possível e que você volte inteiro, cara, com toda a garra que você tem, porque o Palmeiras precisa de você. E você, Palestino, quero saber a sua opinião, posta aqui nos comentários. Agora, cara, é Flaco Lopes, é Sousa, é Luigi, é as opções que a gente tem pro ataque aí. Vamos ter que pedir aí para baixar o Batistuta no Luigi, no Sousa, porque a gente vai precisar dessa rapaziada aí, dessa boleirada pra sequência da temporada, pelo menos, né, até quando iniciar a Copa do Mundo nesses próximos jogos pesadíssimos que o Palmeiras vai ter nessa sequência. Palestino, um outro assunto que começou a rondar a internet nessa manhã de sexta-feira, e eu trago para vocês aqui no canal, é desse jogador aí que fez o segundo gol do Verdão ontem, nessa noite contra a Jacuipense. E eu falei pra vocês, essa é a minha opinião, você pode discordar, tá? Eu posso estar sendo chato, tudo bem, tá? Cada um tem uma opinião diferente, eu respeito todo mundo. Mas pra mim o Felipe Anderson tava fazendo um jogo de preguiça, hein? E era um jogo pro Felipe Anderson mostrar, falou, ó, cara, tô aqui, sei jogar bola, sou bom e eu tô mostrando pra vocês que eu tenho capacidade pra ser até titular dessa equipe. Era um jogo pra isso, ele não fez isso. Fez o gol, que bom, pode dar confiança pra ele, mas pra mim foi um joguinho bem preguiçoso do Felipe Anderson ontem contra a Jacuipense. Segundo especulações na internet, que tá rolando aí essa manhã, principalmente depois da fala do Abel Ferreira, que eu vou trazer aqui para vocês, Torino da Itália demonstrou interesse na contratação do Felipe Anderson e pode formalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra na próxima janela de transferências. O Verdão não descarta uma negociação, conforme já falamos em um vídeo passado, já que o jogador ele não está entregando o que se esperava dele. Contratou lá atrás, a gente falou baita contratação, chapéu na Juventus, todo mundo foi pego de surpresa com a chegada desse cara e não tinha um, gente, que falava na época que esse cara não ia dar certo no Palmeiras. Todo mundo acreditava que esse cara ia ser titular absoluto, ia ser uma das lideranças desse elenco alviverde, mas infelizmente não aconteceu. É normal no futebol, tem jogadores que dá certo numa equipe e em outra não dá. Infelizmente o Felipe Anderson não tem dado certo no Palmeiras. Pode dar a volta por cima? Pode, lógico que pode, tudo pode acontecer, mas é difícil de acreditar. Por que eu acredito que essas especulações começaram a surgir nessa manhã? Por causa da fala do Abel Ferreira, gente, nessa última entrevista coletiva. Além de falar do Vitor Roque, ele também falou do Felipe Anderson. Aspas pro Abel aqui, ó. Já vos disse que o futebol brasileiro tem características específicas a todos os níveis. Não estou aqui para defender o Felipe, mas a falar de fator. Na Itália, vários jogos, 0 lesões. Nos jogos que fez aqui, 30% fora por causa de lesões. Ele sabe que pode e deve dar mais. Umas vezes vamos andar em cima, outras mais embaixo, falou o Abel Ferreira em uma das frases, né? Falou mais coisas sobre o Felipe Anderson, mas eu queria trazer esse destaque para vocês, que é o que está fazendo surgir essas especulações. Tô tratando como especulação, tá, gente? É portal de Twitter que tá falando isso, portal da Boca Pequena já tá dizendo que tá chegando, possivelmente vai chegar, né? Uma proposta pro Felipe Anderson no futuro. A gente vai acompanhar, mas eu trato essa situação como especulação, principalmente por conta da fala do Abel Ferreira nessa última noite de quinta-feira, após o jogo contra a Jacuipense. O que você acha? Posta aqui nos comentários. Chega uma proposta do Torino da Itália, a gente deve vender logo. O que você pensa sobre isso? Tô louco para saber aqui a sua opinião, embora eu já imagine o que você vai dizer. E pessoal, além do espetáculo que o Palmeiras deu,
nesse jogo contra a Jacuipense, jogo treino, tal, todo mundo foi feliz para casa, o palmeirense ficou contente, praticamente classificado na Copa do Brasil. O Palmeiras também estava articulando nos bastidores aí uma negociação que a gente trouxe no vídeo passado. E, cara, explodiu a bomba bem ontem à noite, hein? E eu não consegui fazer vídeo pra vocês, por isso que eu tô trazendo aqui agora. Presta atenção aqui, ó. Informação do Globo Esporte. O Palmeiras avançou ainda mais nessa última quinta-feira pela contratação do zagueiro Alexander Barbosa do Botafogo. O jogador ele deve desembarcar em São Paulo na próxima janela de transferências a partir do dia 20 de julho. Estipula-se que o Verdão vai pagar 4 milhões de dólares ao Botafogo, que dá cerca aí de 20 milhões de reais na cotação atual, pela liberação do atleta. As partes só aguardam os trâmites legais para oficializar o acerto. A ideia do Palmeiras era contratar o Alexander Barbosa de graça, né? A partir do meio do ano, assinar um pré-contrato e ele vinha no ano que vem. Porém, Palestrino, o Palmeiras viu aí uma concorrência aparecer no mercado, o que fez o Verdão mudar os planos. E agora que os planos mudaram, o Palmeiras foi adiante para antecipar um possível leilão, porque estavam dizendo que o Cruzeiro também estava querendo o jogador, e o Palmeiras foi lá e conversou com o Botafogo para firmar essa negociação logo e acertar com o Alexander Barbosa, pelo menos é as informações que circulam desde ontem à noite de quinta-feira até agora. Tava vendo um vídeo também do Felipe Facincani e ele cravou: o Alexander Barbosa é jogador do Palmeiras, segundo as informações do Facincani. Então eu acho que não vai ter erro, tá? Não vai ter erro. O argentino aqui, que é raçudo, de fato é raçudo, vocês têm razão. Muita gente veio aqui nos comentários passados e falou: ó, esse cara é raçudo, é um baita de um zagueiro. Vocês têm toda a razão. Pra mim também acho muito raçudo, eu acho uma baita contratação. E aí talvez você fica se perguntando: pô, e o Nino? Aí vou me balizar na informação que o Facincani trouxe. A chegada do Alexander Barbosa no Palmeiras não impede nada do Palmeiras contratar o Nino do Zenit da Rússia. Eu acredito que esse movimento que o Palmeiras fez no mercado para trazer o Alexander Barbosa é visando lá na frente um imbróglio com o Zenit, e o Zenit bateu o pé e falou: ó, quer saber, não quero vender mais. Porque a gente sabe que isso acontece com o clube russo. Mas o Palmeiras ainda segue com as tratativas, pelo menos pelo que se apura nos bastidores, para trazer o Nino também. Então a gente ficaria com uma zaga muito forte no meio do ano, tá, gente? Alexander Barbosa, Nino, Gustavo Gomes, que é o líder desse elenco aí, e o Murilo, tá? Fora também, correndo aí por fora, tem o Bruno Fux e também o Benedetti. Bruno Fux, que jogou ontem também, teve uma partida aí bem considerável, vamos dizer assim, pelo Palmeiras. A gente não pode falar muito, né? Porque a Jacuipense não atacou. Então não tem como nem analisar, né, a atuação do Bruno Fux. Mas o Bruno Fux, ele é aquele zagueiro bom de passe, né? Então ele teve aí uma atuação ok ontem no Palmeiras. Fica com esta, Alexander Barbosa, 99,9% de certeza que vai vestir a camisa do Verdão a partir do meio do ano. É a oportunidade de mercado que apareceu, é aquele cavalo selado que passa na frente do CT e você não pode deixar ele embora, né? Você tem que pegar e trazer pra dentro aí pra ser um novo atleta pra reforçar esse elenco. Parabéns ao Palmeiras, legal pra caramba. E tem um detalhe nessa história, né? O John Textor, ele veio recentemente e falou: ó, não tô sabendo de nada desse negócio aí do Alexander Barbosa, ninguém me falou nada. Aí ontem à noite, a notícia que surge é que o John Textor, ele saiu, a SAF do Botafogo tirou ele, derrubou ele de lá. Que coisa, hein, John Textor? O negócio aí tá pesado. Ele vai entrar aí com ação, alguma coisa pra ele retomar o posto dele na SAF da Eagle lá, né? É Eagle Football, sei lá, dono aí da SAF do Botafogo. Mas por hora o John Textor tá fora, tá? Parece aí, John Textor, que o pessoal tá negociando pelas suas costas e não tá te falando nada. Pois é, e o Alexander Barbosa pode estar vindo aí pro Palmeiras praticamente certo com o Verdão. Falta assinar aí contrato, né? E ele vem no meio do ano. E um detalhe, desculpa falar muito aqui. Tem que ver como é que vai ficar esses jogos aí, né? Porque eu acho que o Alexander Barbosa não pode jogar mais 3 jogos pelo Botafogo, hein? Se ele jogar mais 3 jogos por essa equipe da Estrela Solitária, ele não pode jogar o Brasileirão pelo Palmeiras a partir do meio do ano.
Tem esse detalhe importante aqui que eu quero trazer para vocês, que eu não vi ninguém mais falando sobre o assunto. Vamos ver se o Palmeiras costura um contrato aí e estipou, ó, você não pode mais botar o Alexander Barbosa para jogar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Beleza? Quero saber a opinião de vocês. Baita contratação, pelo menos na minha opinião. Quero saber a sua. Escreve aí nos comentários para mim. Vou ter o prazer de responder todos vocês. E dessa forma, Palestrinha, eu vou terminando por aqui essa edição de sexta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de vocês, pedindo a sua inscrição no canal, que ela é muito importante. O seu like, cara. A galera da casa já chega sentando o dedo no botão, que isso é muito importante. Vou indo nessa, rogando as bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês nessa sexta-feira. Volto num próximo vídeo quando surgir mais notícias do Palmeiras. Avante palestra!